Boa noite, amigos da Novo Tempo. Que alegria poder saudá-lo em mais uma quarta-feira ao vivo, aqui dos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Há pouquinho eu estava numa live no Facebook, conversando com alguns amigos aqui do Brasil, de vários estados brasileiros, também dos Estados Unidos. Temos amigos na África que nos assistem nesse momento, alguns países da língua portuguesa. E onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica NT. Toda quarta, ao vivo, a gente tem um encontro aqui às 8 da noite e ao longo de 2017 estamos estudando as parábolas de Jesus. Que privilégio eu e você temos, né? De termos a Bíblia e de relembrarmos as histórias contadas pelo Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás. Histórias preciosas, cheias de lições espirituais e que nos ajudam no nosso preparo para o céu, na nossa caminhada para encontrar-nos com Ele. Jesus está voltando. Se prepara, tá bom? Nós temos uma frase muito bonita que eu gosto. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. E eu e você precisamos nos preparar. A Novo Tempo tem essa peculiaridade. É uma TV que se preocupa com a vida eterna das pessoas. E se você está conectado agora, é porque você é uma pessoa que dá valor à vida espiritual, almeja o céu e também quer se preparar. A Novo Tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus, que Deus colocou nessa terra para abençoar a vida de milhares e de preparar a muitos para o céu. Por isso, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Eu queria começar mandando alguns abraços para as pessoas que já estão conectadas com a gente. Primeiro para o José Carlos Pinheiro, lá de Belém, no Pará. Um abraço a todos os paraenses. Sejam bem-vindos ao programa. Natália Gomes, de São Pedro da Aldeia. O Davi e a Natália é ex-participante do Bíblia Fácil, não é isso? Natália, um abraço para você. Que Deus abençoe ricamente, sintonizada com a gente. Pâmela Cavalcante, ela está dizendo boa noite, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês. Há algum tempo estivemos lá numa caravana Novo Tempo, no Rio Grande do Norte. Fomos muito bem recebidos. Um abraço carinhoso para Sara Cantão, a nossa cantora, né, que participou aqui da outra temporada do programa. Um abraço para você lá de Brasília e também para o Getro, que semana que vem vai estar aqui participando conosco das gravações do programa Bíblia Fácil. Getro é o nosso tecladista, né? É o nosso músico. Maria Doroteia escreveu dizendo: estou na expectativa, só esperando. Mande um abraço para minha família aqui em Manaus. Eu e minha filha Camille e meu esposo Luiz. Não somos adventistas, mas admiramos muito o programa e estamos aprendendo muito. Olha, então aí, um abraço carinhoso para Maria Doroteia, para o seu esposo Luiz e para a Camille, que estão nos assistindo lá de Manaus. Por falar em Manaus, mais alguns dias, eu não lembro de cabeça, eu acho que é 7 de agosto, ou é 7 ou é 8 de agosto, eu vou estar aí no encontro de amigos da Novo Tempo, aí em Manaus, tá bom? E você vai ficar sabendo, você vai receber um convite aí e se prepara para esse encontro. Ou vai ser segunda à noite ou terça à noite que vamos estar juntos aí. Um abraço para Fátima Moreira, de São Paulo, capital, Sérgio Nascimento, lá de Teresina, no Piauí, Mário Suquina, lá de Luanda, em Angola. Um abraço a todos os amigos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros que estão conectados aí. E lembrando que sábado que vem, agora, sábado próximo, eu vou estar na Igreja Adventista do Capão Redondo. Às 9 da manhã, à tarde eu não sei, mas eu vou anunciar aqui 4 da tarde, que vai ser por aí, de manhã e à tarde, na Igreja do Capão Redondo, aqui em São Paulo, ali em Tapecerica da Serra. Você vai colocar no site encontroigreja.com.br que você acha essa igreja, tá bom? Um abraço, pastor Alan, vamos estar juntos, eu e o pastor Alan, nessa programação, sábado que vem, 9 da manhã e 4 da tarde, na Igreja do Capão Redondo, e você é o nosso convidado para essa programação. Pois bem, hoje vamos estudar mais uma parábola contada por Jesus, e eu queria anunciar para você qual vai ser esta parábola. Nós vamos estudar a parábola do rico e insensato, conforme Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a parábola do rico e insensato. E a gente não começa a estudar a Bíblia aqui sem antes fazer uma oração.
Então, eu quero convidar você que está aí sintonizado com a Novo Tempo, ou então através do Facebook, na internet, para juntos estudarmos a Bíblia, a fazermos uma oração. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente e nos ajude agora a compreendermos a Tua vontade para a nossa vida e as lições que o Senhor deseja ensinar através dessa parábola. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Lucas capítulo 12. Eu queria ler com vocês alguns versos. Vamos começar então pelo verso 16. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Interessante, não? Jesus, como mestre do ensino, buscava através de parábolas lições práticas para a nossa vida. E o tema dessa parábola é a avareza. Esse é o tema da parábola. E como começou esta parábola? Como é que começou essa história? Em que contexto ela foi inserida? Aconteceu assim: Jesus estava junto dos discípulos e a multidão o acompanhava. De repente, enquanto ele ensinava a respeito dos mistérios do reino de Deus, um homem se aproximou e disse assim: mestre, eu estou tendo um problema com meu irmão, porque o nosso pai deixou para nós uma herança e o meu irmão não quer dividir comigo a parte que me toca. Então, esse foi o contexto. Jesus percebeu na palavra desse homem a avareza, o amor pelas coisas da terra, pelas posses materiais. E Jesus não podia desviar o foco do seu ministério. E ele foi claro ao dizer para esse homem: mas quem é que me estabeleceu para juiz entre vocês? Em outras palavras, quem sou eu para ficar julgando as causas? Eu não estou aqui para isso, então vocês têm que procurar as pessoas de direito. Mas ele, percebendo a avareza desse homem, ele então contou a história que nós acabamos de ler. E ele diz nessa parábola que havia um rico homem e a colheita dele produziu com fartura. Veja, o homem já era rico. Jesus não disse também que a riqueza desse homem fora adquirida de forma ilícita. Não. Ele era um homem rico e a colheita produziu tanto que ele não tinha aonde guardar o cereal. O que ele faz? Ele diz para ele mesmo: eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores para ajuntar todo o cereal que foi produzido agora. Mas Deus diz para ele: louco, você não sabe, mas essa noite te pedirão tua alma. Ou seja, você morrerá essa noite. E para quem vai ficar todos os bens que você acumulou ao longo da sua vida? E Jesus, quando termina de contar essa história, aqui no último verso do capítulo 12, na parábola, ele diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quer dizer, você pode ser rico para você mesmo ou você pode ser rico para Deus. Essa é a possibilidade que Jesus está colocando aqui nesse texto. Interessante que Jesus usou aqui uma expressão muito forte. Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão tua alma. Por que Jesus chama esse homem de louco? Bom, no Salmo 14, verso 1,
Davi diz assim: o louco diz não há Deus. Louco é aquele que nega a existência de Deus. Louco é aquele que também não nega a existência de Deus, mas não reconhece as bênçãos de Deus. Esse era o caso desse homem rico da parábola. Ele não reconhecia que Deus havia abençoado a terra com chuva e com sol. Ele não reconhecia que é Deus quem faz frutificar todo grão, todo cereal, toda árvore frutífera. É Deus quem faz frutificar. Ele não reconhecia que o milagre dessa colheita abundante provinha das mãos de Deus. Ele não se via como um mordomo de Deus, apenas responsável por administrar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Você percebe no discurso desse homem um egocentrismo sem tamanho. Volta a sua atenção para a parábola mais uma vez e percebe as palavras desse homem, se ele não era um tremendo egocêntrico. Primeiro ele diz assim: ele arrazoava consigo mesmo, verso 17. Então ele não buscava conselho de ninguém, ele não orava a Deus, ele arrazoava consigo mesmo. Ele dizia: farei isto, eu vou destruir os celeiros, farei isto, eu vou reconstruir maiores. Depois eu direi para minha alma, percebe aqui os pronomes possessivos, né? Para minha alma, olha, você agora descansa, arregala-te, bebe, farta-te dos bens. Um homem tremendamente egocêntrico. E mal sabia ele que naquela noite chegaria para ele a morte, e a pergunta de Jesus foi: para quem ficarão os teus bens? O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Eu queria mostrar para vocês uma imagem que talvez reflete um pouquinho do que Jesus queria ensinar. Há pessoas que só olham para baixo nessa vida, estão encurvadas para a terra, para os bens materiais, para as coisas desse mundo. Essa é a grande maioria. E há poucas pessoas que estão de fato olhando para os céus, que reconhecem a existência de Deus, percebem esse Deus maravilhoso que provê para nós todos os recursos. Afinal de contas, a Bíblia é clara em ensinar de que nós não devemos dizer no nosso coração que foi a minha força, o meu braço, ou a minha sabedoria que me ajudou a adquirir riquezas. Não, isso são bênçãos que vêm do Senhor. Se eu estou conversando agora, falando para um homem rico, para uma mulher rica, coloque isso no seu coração. Tudo que você tem é porque Deus quis dar para você. Não é por habilidades tuas, não é pela sua capacidade mental, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de empreender, não. É porque Deus foi bondoso com você. É por isso que você tem o que você tem. Agora, se Deus colocou algo na sua mão, preste atenção. É porque Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. No caso desse homem rico da parábola, ele já tinha os seus celeiros abarrotados de cereal e a colheita produzida com abundância. O que Deus esperava que ele fizesse? Que ele atendesse ao órfão, que ele atendesse à viúva, que ele atendesse ao pobre e ao necessitado, que ele usasse dos bens que Deus havia colocado em suas mãos para abençoar outras pessoas. Mas ao invés disso, Cristo disse não, ele só pensava em si mesmo, ele queria juntar para si e ainda disse assim para a sua alma: come, bebe, arregala-te, você tem provisão para o resto da vida. Jesus pergunta, naquela noite a morte chegaria para ele e para quem ficaria tudo isso? Você sabia que é muito comum, às vezes, pessoas começarem lá de baixo e construírem fortunas, e quando essas pessoas morrem e os filhos ou netos herdam, com poucos anos, eles destroem tudo que esse homem construiu, tudo que essa mulher construiu? Sabe por quê? Porque esses filhos e netos
não aprenderam a dar valor, não aprenderam a lidar de fato com os bens que Deus permitiu que esse homem ajuntasse. Jesus ensina na parábola de que nós podemos ser ricos aos nossos olhos ou podemos ser ricos aos olhos de Deus. O que significa ser rico aos olhos de Deus? É você ajuntar nos tesouros celestiais. É isso que significa. Rico aos teus olhos é ter uma conta bancária grande, avantajada, é ter bens, propriedades, móveis e imóveis. Você pode ser rico aos teus olhos, mas aos olhos de Cristo você é rico. Você tem acumulado no céu. Mas, pastor, como que eu acumulo no céu? É o que eu acabei de explicar para você. É quando você usa os recursos que Deus colocou na sua mão para abençoar a vida de outras pessoas. Do órfão, da viúva, do pobre necessitado, das pessoas que estão ao seu redor. E se você quiser uma escala de importância, eu diria que é o seguinte: primeiro, você tem que abençoar a sua família com os recursos que Deus colocou em sua mão. Abençoou a família, atendeu às necessidades da sua família, agora vem aqueles que estão ao seu redor, as pessoas que carecem do seu auxílio, da sua ajuda. Alguém disse que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Eu não sei quanto disso é verdade, mas eu sei de uma coisa: quando você usa os bens que você tem para abençoar outras pessoas, você de fato está fazendo ao próprio Cristo. Porque lá na parábola do grande julgamento de Mateus capítulo 25, é isso que Jesus ensinou, que quando o Filho do Homem vier, ele dirá para os salvos: eu estive nu e você me vestiu, eu estava preso e você foi me ver, eu tive fome e você me deu de comer. O que significa isso? É que essa pessoa usou os seus talentos, os seus bens, para abençoar aqueles que estavam ao seu redor, que careciam. E por falar nessa escala de valores, onde você abençoa a sua família, depois aqueles que estão próximos a você, e eu coloco um terceiro item: usa os teus bens para o avanço do Evangelho de Cristo. Sabe por que eu digo isto? Porque Cristo só voltará a essa terra quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Então você tem que usar os teus recursos para o progresso da causa de Deus. E pode ser que eu esteja falando agora com alguém que é anjo da esperança, alguém que já apoia o ministério da Novo Tempo. Essa TV comprometida em pregar a palavra de Deus 24 horas por dia. Uma TV que tem como peculiaridade se preocupar com a vida eterna das pessoas e ensinar tudo o que está na Bíblia. Tudo. Esse é o nosso compromisso aqui. Ensinar tudo o que está na Bíblia. Agora, se eu estou pregando nessa noite para alguém que ainda não é um anjo da esperança, torne-se um anjo da esperança. Abençoe a Novo Tempo com os seus recursos, para que a Novo Tempo abençoe outras pessoas. Como é que você faz? Acesse o site aí, anjosdaesperança.com, ou então ligue para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 30 30. Se torne um anjo da esperança. Use os recursos que Deus colocou em sua mão para pregar o Evangelho, para levar essa bênção a outras pessoas. Pastor, eu não sou um homem rico, eu não tenho muitas posses. Como que eu posso então ser rico para com Deus? Eu queria mostrar para você agora uma foto de uma pessoa que, na minha visão, é uma mulher bilionária. Você conhece ela? Aqui está ela. Lembrou-se? Madre Teresa de Calcutá. Para mim, esta mulher é uma verdadeira bilionária. Sabe por quê? Porque ela dedicou tudo o que tinha e deu a sua própria vida para abençoar outras pessoas. Sabe o que me chama a atenção na história de Madre Teresa? Ela disse assim: o amor dói. O amor dói. Porque quando você ama de fato as pessoas e se interessa pelo bem-estar delas, você está preocupado em se doar, em doar o que você tem e se doar para o benefício das pessoas. E alguns podem pensar que o que ela fez, principalmente lá em Calcutá, na Índia,
poderia ser de pouca importância, mas eu queria que você prestasse atenção numa frase que ela disse. Aliás, Madre Teresa é famosa por frases impactantes, mas eu gosto muito dessa que ela escreveu. Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Sábias as palavras, não? Aqui está um claro exemplo de alguém que aprendeu que tudo que tinha deveria ser usado em benefício do próximo. Que história fabulosa essa mulher legou para a humanidade. Esta é a mesma lição que Jesus está ensinando nessa parábola que nós acabamos de ler. O louco só pensava em si mesmo, um homem tremendamente egocêntrico, confiava nas riquezas. Foi por isso que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo 6,10 que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro, porque o dinheiro pode ser usado como uma bênção para muitas pessoas. Um outro detalhe interessante dessa história é que esse homem cometeu 3 erros, o homem da parábola. Primeiro, ele enganou-se quanto ao propósito da sua vida. Ele achou que a sua existência era apenas para o seu benefício. Esse foi o seu primeiro erro. Um segundo erro, ele não fez uso correto dos recursos. Ele não abençoou ninguém, usou apenas para a sua vida. E um terceiro erro, ele enganou-se em sua negligência quanto ao futuro. Ele não pensou na vida eterna, ele não pensou na vida por vir, ele só pensou no aqui e agora. Este foi um tremendo erro que esse homem cometeu. Você pensa apenas no aqui e agora ou você está de olho no futuro, na eternidade? E eu fico maravilhado com tantos projetos que a gente vê por aí sendo desenvolvidos, pessoas tentando construir um lar lá em Marte, ou em outro país, ou em outro planeta qualquer. Alguns estão tentando congelar seus corpos para que no futuro eles possam de alguma forma voltar. Existem tantas tentativas de perpetuar a vida, mas só existe uma que é autêntica. E sabe qual é a forma autêntica de se perpetuar a vida? Crer em Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, porque Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O terceiro e maior erro desse homem da parábola foi não olhar para o futuro, não ter consciência de uma vida eterna que o aguardava. E naquela noite, quando Deus disse para ele, você vai morrer, de que adiantou todos os bens que você acumulou? Você tem bens acumulados? Abençoa a sua família, abençoa as pessoas que estão ao seu redor, os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Use os seus recursos para a pregação do Evangelho. Apoie o ministério da Novo Tempo. Assim você estará cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque de fato nós temos que ser ricos para com Deus. E nós somos ricos para com Ele quando nós pensamos no bem do próximo. Quando pensamos na vida eterna que está disponível para todas as pessoas. Quando nós projetamos um céu para as pessoas e não apenas essa vida. E esse foi o erro do homem da parábola. Não cometa esse erro. A sua vida não se limita aos anos que você tem nessa terra. A nossa vida é apenas um vestibular, um teste que nos prepara ou não para a vida eterna, porque diante de todos nós, Deus colocou a vida eterna. Esse é o maior presente que o céu poderia dar, e esse livro apresenta claramente o caminho para a vida eterna. Há uma coroa para você, meu amigo. A vida eterna te espera. Agora, não deixe que as riquezas que você tem sejam um empecilho para isto. Você sabia que para muitos a pobreza é uma bênção? Sabe por quê?
porque se tivessem dinheiro, também se desviariam do caminho da vida eterna. Eu queria convidar você a refletir comigo um pouquinho mais a respeito disso. Existe uma coroa no céu, aguardando todos nós, aguardando eu e você. Existe uma vida eterna que nos foi prometida graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O verdadeiro sentido, o real sentido dessa vida é nos prepararmos para a vida futura. Alguém escreveu certa vez que todo aquele que faz ou aquele que faz todo o preparo para esta vida e nenhum para a vida futura é sábio por um momento, mas nécio por toda a eternidade. Você está se preparando para a vida futura? Os recursos que Deus colocou em sua mão, você os está usando para a sua vida espiritual, para se preparar para o céu, para ajudar outros também a se preparar para o céu? Ou os recursos que Deus colocou em sua mão estão se tornando um empecilho para o céu? Esse era o problema do homem da parábola. Amigo, Deus quer você no céu. Há uma coroa preparada para você. Deus tem para você já um novo nome. No guarda-roupa de Deus há uma veste com o seu número. Tudo está pronto. Ajunte para você tesouros nos céus. Se você é rico nessa terra, também seja rico aos olhos de Deus. Se você é pobre dos bens materiais, você pode ser rico aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós ajuntamos tesouros nos céus quando abençoamos a vida daquele que está ao nosso redor. E eu queria orar por você agora. Orar para que o Espírito Santo trabalhasse continuamente no seu coração e fizesse de você alguém que deseja de fato o céu e a vida eterna. E que você tenha a sabedoria que o céu pode dar para se preparar para esse céu. Ore comigo. Pai Santo, planta em nosso coração o desejo pelo céu. Ajuda-nos a fazer todo o preparo para estarmos prontos para o glorioso dia da Tua volta. Não permita que os nossos bens sejam um empecilho para a vida eterna. Pelo contrário, que nós possamos usá-los com sabedoria, abençoando também a outros, e que o Senhor nos prepare para os céus. Tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.